Oi pessoal, eu sou o engenheiro Carlos Silva e trago-vos um vídeo cujo tema é Eduque o seu raciocínio. Quantas vezes nos confrontam com um problema, seja ele do dia a dia, ou da escola, ou no emprego, e nós não conseguimos solucioná-lo? E depois, quando nos dizem a solução, ou quando ela se torna evidente, geralmente tarde demais, dizemos, mas porquê é que eu não pensei nisso? Neste segundo vídeo de Eduque o seu raciocínio, iremos mostrar-te alguns problemas e explicar-te porque é que erraste a resolução, se é que erraste, e também fornecer-te dicas para resolveres estes e outros problemas similares. Então vamos aqui ao nosso primeiro problema. Os passageiros que saíram ilesos de um terrível acidente aéreo que causou centenas de mortos, que caiu na fronteira entre a Polónia e a Áustria, estão a causar grande polémica, porque as entidades competentes não sabem qual dos dois países os hão de enterrar. E então, as três hipóteses que surgem são estas. A. Sepultá-los na Polónia. B. Sepultá-los na Áustria. C. Contactar as famílias e tentar inteirar-se em qual dos países devem sepultar. Qual destas opções consideras a mais correta? Faz uma pausa, pensa e depois responde. Se respondeste Polónia ou Áustria, está errado, porque, na realidade, estes dois países não fazem fronteira. Tem a República Checa aqui entre os dois. Caíste nesta, já viste? Contactar as famílias também não faria nenhum sentido, porque as pessoas que escapam ilesas a um acidente de aviação não se enterram. Os mortos sim, mas os sobreviventes não. Não vais enterrar as pessoas vivas e muito menos contactar as famílias delas a perguntar onde é que as vais enterrar. Porquê é que caíste? Bem, em primeiro lugar, caíste nesta porque te distraíste a olhar para o bonequinho que eu coloquei no início do problema. Achaste-te a piada, o aviãozinho a levar um contra o outro, os pilotos a olhar para trás. E segundo, porque não tornaste a ouvir o enunciado com atenção. A tua preocupação foi dar uma resposta rápida, sem primeiro teres a certeza daquilo que havia sido perguntado. E na pergunta, eu referi-me às pessoas que escaparam ilesas ao acidente. Eu mencionei os mortos, mas eu não perguntei onde é que se enterravam os mortos. Certo? Se duvidas, puxa o vídeo para trás e ouve outra vez. Vamos aqui ao nosso segundo problema. Imagina que vais a conduzir uma caminhoneta do Porto para o Barreiro. E, antes de começarmos o problema, pedimos-te que pegues num cartão ou numa folha bastante opaca e tapes o canto inferior direito do teu ecrã. Porque nós iremos fazer os cálculos ao longo do problema neste canto, sem tu veres. Depois, se quiseres, poderás puxar o vídeo para trás e confirmar os cálculos. Então, a caminhoneta sai do Porto com 6 pessoas, com destino ao Barreiro. Em Coimbra, saem 2 passageiros e entram 3. A Isabel não tem carta, a Joana tem carta de pesados, mas matou um peão numa passadeira há pouco tempo. E Márcio está com os copos. Já viste que os cálculos aparecem neste canto e não neste. Por isso é melhor arranjar um bocadinho de cartão maior. Em Vila Franca saiu um passageiro e entraram mais 2. A Joana foi a que saiu. O Márcio já lhe passou babadeira, o Miguel é piloto de ralis e a Suzete é piloto da TAP, mas está de férias. Em Lisboa saiu outro passageiro e entraram mais 2. A Suzete foi a que saiu, o Joaquim é camionista e a Sofia enamorou-se pelo Márcio, apesar do cheiro a álcool que este deitava. E agora chegamos ao fim da nossa narrativa e a pergunta que te fazemos é: quem estava a conduzir a caminhoneta? Pausa o vídeo, pensa e depois continua para ver essa resposta. Quem estava a conduzir a caminhoneta eras tu. Porque no início do problema, no enunciado, nós dissemos que imagina que estavas a conduzir uma caminhoneta do Porto para o Barreiro. Porquê é que não acertaste a resposta? Porque com a preocupação de efetuares todos os cálculos de
pessoas que entraram e saíram e decorar os nomes e as particularidades de cada um dos passageiros, tu esqueceste completamente que nós tínhamos dito que tu eras o condutor da caminhoneta. Já agora, para não te sentires muito frustrado, quantos passageiros chegaram ao Barreiro? O número de passageiros que chegou ao Barreiro foi 9. Se quiseres, puxa o vídeo para trás, remove o cartão do canto do ecrã e confirma os cálculos. Vamos passar para outro problema. Ora bem, o problema que temos agora para te propor é de um grau de dificuldade muito superior aos outros que tentámos resolver neste vídeo. Estás pronto? Vamos a isto. Um grupo de caçadores foi acampar e depois de montarem acampamento, caminharam 10 km para sul, sem avistarem nenhum urso. Seguidamente, caminharam 10 km para leste, até encontrarem e caçarem um urso. Por fim, caminharam 10 km de regresso ao acampamento. A pergunta é, de que cor era o urso? Pausa o vídeo e pensa bem. A resposta certa é, o urso era branco. Bem, deves estar muito baralhado e provavelmente pensarás, mas como é que eu ia descobrir que o urso era branco? É impossível. Não é impossível. O que é necessário é fazeres com que o teu pensamento siga uma linha lógica e não entrares em pânico, porque eu já fiz este problema a várias pessoas e as pessoas normalmente entram em pânico e quando lhes perguntamos de que cor era o urso, elas ficam tão surpreendidas pela pergunta, nem sequer tentam organizar o pensamento por forma a resolver o problema. Ficam como se tivessem congelado ou tivessem ficado em estado de choque e deixam de raciocinar. E não é assim que se resolvem os problemas. Eu tenho que seguir um raciocínio lógico. Eu, para saber a cor do urso, preciso de saber de que região é o urso. Não existe outra maneira de saber a cor do urso. Eu não consigo saber a cor do urso nem pela idade do urso, nem de mais maneira nenhuma. A única maneira de eu saber a cor do urso é saber de que região é que ele é. Logo, o enunciado tem de me fornecer dados geográficos sobre a região do urso. Vamos tentar descobrir. Consideremos um local de acampamento, em qualquer ponto do globo terrestre, representado aqui na nossa figurinha por este ponto preto. O enunciado diz que os caçadores, depois de montarem acampamento, andaram 10 km para sul. Seguidamente, após não terem encontrado nenhum urso, caminharam 10 km para leste, onde finalmente avistaram e caçaram o urso. Depois de terem caçado o urso, o enunciado diz que os caçadores caminharam 10 km de volta ao acampamento. E aqui surge-nos já um problema. Se o trajeto tiver sido triangular, como nós temos vindo a admitir neste bonequinho que estamos a construir aqui, o regresso deste ponto onde eles caçaram o urso até ao acampamento não seria 10 km. Aplicando o teorema de Pitágoras, teríamos que esta hipotenusa teria 10 vezes raiz de 2 igual, aproximadamente, 14 km. Ou seja, pelo nosso enunciado, os caçadores nunca teriam chegado ao acampamento, mas o enunciado diz que chegou e só andaram 10 km. Então, este triângulo não foi de certeza o trajeto que os caçadores percorreram. Teve que haver outro circuito que nós não estamos a considerar. Concordam comigo? Passemos ao próximo slide. Então, e se considerássemos que os caçadores formaram um trajeto em formato de triângulo equilátero, ou seja, com os três lados iguais? Os caçadores saíram do acampamento, andaram 10 km, depois andaram outra vez 10 km e depois tornaram a andar 10 km. Só que este raciocínio falha por uma razão muito simples. O ângulo entre dois lados de qualquer triângulo equilátero são 60 graus. E, no nosso enunciado, diz que os caçadores principiaram a caminhar de norte para sul e depois de oeste para leste. Ora, no ponto onde eles mudaram de direção, as trajetórias formam 90 graus. Logo, essa trajetória não se encaixa aqui neste triângulo equilátero que nós estamos a considerar.
Temos, portanto, de deslindar uma outra trajetória que tenha um formato que encaixe dentro da descrição feita no enunciado do problema. A única forma de desenhar uma trajetória que corresponda à descrita no enunciado é situando o acampamento num dos polos do planeta. Vejam, se o acampamento estiver aqui no Polo Norte, então os caçadores podem perfeitamente ter-se deslocado 10 km para sul, depois 10 km para leste, em formato circular, certo? E estão sempre a manter uma distância de 10 km ao acampamento. Aqui encontraram o urso e depois voltaram os 10 km para o acampamento. Aqui aconteceria o mesmo. 10 km, depois 10 km sempre a uma distância do acampamento e depois 10 km para trás. Estes são os únicos dois pontos no planeta onde o enunciado faria sentido. Mas ainda há um pormenor. Esta solução aqui no Polo Sul é impossível. Porquê? O enunciado diz que os caçadores montaram um acampamento e depois caminharam 10 km para sul. Ora, se eles tivessem acampado no Polo Sul, eles não poderiam caminhar mais para sul. Portanto, a única solução é que os caçadores montaram um acampamento no Polo Norte. Se eles estavam no Polo Norte, o urso era polar. E se o urso era polar, era branco. Esperemos que tenham gostado deste vídeo e fiquem atentos, porque pensamos publicar mais.